Mota. Direto com Mota. Muito bem, você sabe, Mota, que a gente falou sexta, mas é sempre bom lembrar que a gente está batendo recordes não muito Então, saudáveis. Mota, você tá uma elegância, hein? Ó. Essa Lacoste Essa preta. É uma elegância, beat elegância carioca. Obrigado, Emílio. Vocês são sempre muito gentis e generosos, muito mais do que eu mereço. Muito obrigado mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio das contas públicas era o quê? Isso é o quê? O quê? É a conta da transição, correto ou não? Também. Lembra a transição? A PEC da transição. Lembra a PEC da gastança, que a gente falava, pô, a PEC da gastança. Tinha que manter os R$600. Isso. Foi indo lá os 600 mangos e não sei o quê. A turma vai esquecendo aquele negócio, é que nem o arcabouço, vem o arcabouço, passa, as coisas vão passando, chegou a conta. A conta chegou agora, que é o quê? É de 74,4% do PIB. É isso, né? Isso aí é o dinheiro. Acumulado. E vou dizer uma coisa pra você, e começou agora, porque o Bolsonaro tinha superávit. O governo, o Lula pegou com superávit. Então... É isso aí. Né? Então explica pra nós. Eu acho que aí tem duas questões, eu acho que vale a pena a gente separar. Uma é o do equilíbrio das contas, né? O equilíbrio das contas é que nem você ter um pai de família. Imagina, um pai que tem a esposa, os filhos para sustentar, ele ganha R$2.000 por mês. Mas o pai e a família, têm desejos, têm preferências, têm hábitos que fazem com que eles gastem R$5.000 por mês. Então, todo mês falta 3 mil. E aí, o que eles fazem? Primeiro pegam dinheiro no banco. Depois pegam empréstimo consignado. Pegam dinheiro com agiota. Pegam dinheiro com parente. E isso, eles estão ali conseguindo pagar, mas eles estão vivendo com dinheiro emprestado. É lógico que essa conta um dia chega. O funcionamento do governo é mais ou menos assim. Se usa expressões complicadas, palavras difíceis, né? Mas a dívida pública, especialmente a dívida do governo federal, é isso. Foi muito tempo em que o governo gastou dinheiro que ele não tinha. Então ele tem que pegar esse dinheiro emprestado das pessoas ou das empresas e aí vai acumulando juros sobre juros. Se eu não me engano, o valor atual dessa dívida é um número que vale a pena a gente anotar. É 6,265 trilhões de reais. Se a gente dividir isso, depois o Sami pode verificar se eu fiz a conta certa, mas se você dividir isso por 200 milhões de brasileiros, dá R$62.000 de dívida para cada um de nós. Homens, mulheres, crianças, idosos, aposentados, todos nós, todo brasileiro que nasce hoje, já nasce devendo R$62.000. Então, mas essa conta que você está fazendo já tem a rolagem da dívida, né? Que é o dinheiro do juro. Já está tudo... acumulado. Já acumulou tudo. É para zerar a conta. Se fosse aí zerar, também não vai zerar. Também não vai zerar, né? Aí é difícil. Essa é a dívida. É a dívida. É a dívida. Isso aí, Emílio, é uma das questões que muitos estudiosos levantam. É uma das questões das democracias ocidentais. A grande maioria das democracias tem dívidas que são impagáveis, que são sempre roladas, e aí é os juros sobre juros. Onde é que isso vai parar? Você não pode viver assim. Hoje a dívida já está em 74% do PIB. Daqui a pouco vai para 80%, 90%, daqui a pouco passa de 100% do PIB. Malta, só uma coisa, você pegou 1.240 bilhões e dividiu por 200 milhões? 6 trilhões. 6 trilhões. 6 trilhões. Trilhão não dá nem para saber quantos zeros são. Isso é o estoque da dívida... Quantos zeros são trilhão, professor? Você 9 zeros. Uma salva de primeira aí, ó, pra você ver. Primeira, 9 zeros. Isso aqui é uma matemática, né? Mas 6 trilhões dividido por 200 milhões dá 30 mil.
Então é 30 mil, fiz a conta errada. 30 mil e alguma professor. 30 mil hoje se divide. Mas até é alto. Se também, dividir não por muda 10. o argumento. Se dividir por 10 já dá para pagar essa dívida. Já. Se dividir em 12 prestações. De 12 prestações a gente paga. A gente quita. Não, mas eu acho que o principal ponto, e aí eu queria a opinião do Mota, assim, você tem a dívida. Você vai lá no banco e fala, tô ferrado, eu quero renegociar a dívida. Beleza, o que ele vai falar? Vai falar, qual que é a sua capacidade de geração de riqueza? E quais são seus gastos? Então, o que preocupa muito não é o valor da dívida apenas. É que, além disso, a gente tem uma sinalização que vai continuar gastando mais. Ou seja, a dívida, a tendência dela é aumentar. E com esse aumento, o que você precisa fazer para atrair dinheiro estrangeiro, para conseguir pagar as contas? Aumentar juros. O próprio Campos Neto falou hoje que está preocupado com a dívida pública. Então, assim, a gente olha a dívida em si, vale a pena olhar, e é alta, mas também é a tendência. E a tendência é negativa. Boa. E o problema é que isso aí, pô, PT tá quanto tempo aí? 16 anos? Quanto tempo o PT ficou lá? Foi 2 do Lula, dia e meio, e agora o Lula 16 anos. 8, 16 e vem anos, mais 30. E vem aí, vem Pode o aguardar. Esse é o grosso, né? Já passou. O Mota. Esse é o grosso. O grosso de... O Marcos Troirro, que era o presidente do Banco dos BRICS, é um cara sensacional, vale a pena vocês chamarem ele um dia para bater um papo. Ele faz uma analogia muito legal e diz o seguinte, imagine que o século XXI é uma semana. Nessa semana, a esquerda brasileira ficou no poder 5 dias e meio. Só 1 dia e meio foi ocupado por políticos que não são de esquerda na presidência da República. Então, o século XXI no Brasil é um século onde a esquerda ditou o rumo do país. E eu quero dizer para o Sami, concordo plenamente com o que ele falou, à medida que o governo vai fazendo essas coisas, vai ficando mais difícil conseguir dinheiro para financiar a dívida, o que sinaliza um aumento de juros. Agora, o pior disso tudo, Sami, é esse viés cultural do Brasil de demonização da riqueza, demonização da prosperidade, né? Ataque aos empresários, como se empresários e empreendedores fossem hoje responsáveis pela pobreza, por causa daquela ideia errada, que a gente já ouviu sob várias formas. Se alguém está gordo, é porque tem alguém que está comendo de menos. Então, se alguém é muito rico, é porque tem muitos pobres. Na verdade... Na África não tem muito gordo. Então, na África, por essa lógica, tinha que ter muitos obesos, porque uma parte da população dos países mais pobres passa fome, e isso não ocorre. Né? Claro. Não, mas é a mensagem que a gente ouve, de uma certa forma, praticamente todos os dias, né? Várias dessas decisões recentes, algumas decisões políticas, outras judiciais, que efetivamente desestimulam a produção de riqueza. Então, a gente tem um futuro onde nos espera uma dívida grande, que o governo vai ter dificuldade de financiar, e a produção de riqueza no Brasil, que deveria ser estimulada, é atacada, é demonizada. Né? E quem vai pagar a conta é a juventude, né? Essa conta aí vem... País velho. País velho e pobre. E socialista. Exato. E burro também, porque a educação não burro, tá... sim. Mas burro há muitos anos. Burro há muitos anos. Mas fica complicado, né? Você vai fazer o quê? É o futuro. Aeroporto, vai viajar, vai pra fora. O aeroporto Galeão. O que ele vai pegar o Galeão lá? O Mota tem que ir pro Galeão. Eu já tenho 44 anos. E patrimônio. Só fazer um break. Posso fazer um break pra rede? Só pra rede. Então vou fazer um break agora pra rede e a gente continua o papo aqui. Daqui a pouquinho tem o Dallagnol, que vai pro teu partido aí, ó. Você também pulou do cavalo, né? Esquerda Partido Novo. Eu fui o primeiro, Emílio. Eu sei, tem o seu livro lá. Os Ingênuos do Leblon. Os Inocentes do Leblon. É bom esse livro. Obrigado. É bom, esse livro é bom. Você não leu, né? Eu não li, mas eu sei nada. Falou aqui. Deixa eu só fazer um break. Que tá na página 42. Deixa eu só fazer um break. Vou fazer um break rapidinho agora, só pra rede. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Emílio, eu não li o livro, mas fala sobre a esquerda caviar, e o Mota ele fala muito sobre, no outro livro, segurança pública. E aproveitando essa pauta, Mota, que você fala sobre, com maestria sobre esse assunto, a Bahia vive um triste momento por causa das drogas, enfim. Triste momento não. Calma lá.
O Caetano Veloso. A Bahia está vivendo, você me desculpa até te interromper, Pois não. assim, bruscamente, Isso daí até parece uma falta de educação, mas é para o bem do programa. Tá bom, fique à vontade. A Bahia hoje, ela está vivendo o resultado de um socialismo de 16 anos. Perfeito. Há 16 anos os caras estão com esse papo na Bahia. Sim, Bahia, terra do samba e da vontade, tudo PT. Quantos anos? 3 governadores. 3 governadores do PT. Olha o que tá dando. E aí, o nosso querido Caetano Veloso falou pro Papa, socorro, Papa. Então eu queria que agora você destrinchasse o assunto que é segurança pública na Bahia, que você sabe tão bem, porque tem por trás disso, a gente sabe que tem a parte das drogas, o tráfico, que você já conhece muito essa história, Mota. É isso, Zuzu. Na verdade, o que a gente está vendo na Bahia é a materialização daquele ditado, né, que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quando você embarca numa corrente de pensamento político que tem certas ideias, você vai pagar a consequência dessas ideias, né? Eu, para exemplificar isso, vou mostrar para vocês aqui um trabalho escolar que eu fiz em casa, que é a cestinha da esquerda. Opa, gostei. Aí eu vou mostrar para vocês... Didático. Vai lá. É didático. O que acontece, Emílio? Quando você entra na esquerda, você diz, né, agora eu vou ser esquerdista, progressista, você recebe a cestinha. E tem o cestão. E tudo que está aqui dentro é obrigatório. Você não pode escolher só uma coisa e deixar a outra de lado. Olha o que tem aqui dentro. Tem bandidolatria. Sim. Bandidolatria é aquela ideia de que o criminoso é um pobre coitado, ele não sabe o que está fazendo, ele tem que ser acolhido, ele não pode ser punido. Então, o sujeito que comete um crime horrível aqui no Brasil, que nos Estados Unidos ele seria condenado à prisão perpétua, aqui ele fica 8, 9, 10 anos e é reintegrado à sociedade, é acolhido, né? Uma coisa bonita. Agora, olha o que mais tem aqui na cestinha. Tem o desarmamento do cidadão de bem, a demonização da arma. Então, você, ao mesmo tempo que protege, que acolhe o criminoso que está atirando de fuzil na polícia, você impede que o cidadão de bem se defenda, porque arma na mão do cidadão de bem é ruim. Existe alguma lógica nisso? Nenhuma. Zero. Mas é que está na cestinha, gente. Quando está na cestinha, não precisa ter lógica, tá? E tem várias outras coisas aqui, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Demonização da polícia. Eu escrevi um artigo esse final de semana falando sobre isso. Isso aqui está na cestinha da esquerda. Dizer que polícia é uma coisa ruim, que polícia é uma força opressora, que a polícia tem que acabar. Existem correntes na segurança pública que são a favor disso, da abolição da polícia. E agora, deixa eu ver... Aqui, ó. Só para terminar aqui, tem muito mais coisa na cestinha. Olha o que tem aqui dentro. Descriminalização das drogas. Isso aqui tudo explica o que está acontecendo na Bahia. É a consequência simples dessas ideias. Você viu na Suécia? Você viu na Suécia o que está acontecendo? A Suécia, cara, a Suécia ela recebeu muito estrangeiro. E sempre com esse papo, porque sempre foi esquerda lá. Sim. Suécia, e o sueco acha que ele se acha tanto que ele acha que ele vai controlar o mundo. Então foi para lá refugiado de guerra, foram entrando na Suécia, isso nos anos 80. Foram entrando... Abraçaram, né? Muita gente na Suécia tem muito benefício social. Para você ter uma ideia, lá eles dão burca para a população usar burca e tal. Agora, as gangues tomaram conta, a droga tomou conta. Nunca se teve tanta criminalidade na Suécia. Olha isso. Nunca morreu tanta gente na Suécia por essa política. Pela política progressista achando que é superior e achando que o outro não vai tomar. Tomaram conta da Suécia. Dominaram. E agora não tem mais jeito. Sim, querem resolver o problema. Procura aí no jornal para você ver o que aumentou a criminalidade na Suécia. Meu querido Mota, na Suécia. O benefício social, que parece uma ideia boa, mas no final ela não fecha a conta, não é isso? E lá a direita agora ganhou. A direita ganhou na Suécia, agora eles falam, não, nós vamos começar uma luta contra as drogas. Você imaginou isso, cara? Quando é que a gente imaginar esse negócio? Mas é justamente isso, vai tomando conta,
E aí vira isso, O professor progressista, Samir. né? Nos Estados Unidos O a mesma coisa. problema é que para reverter, Isso, 30 anos. a melhora é de escada, a queda é de elevador, Emílio. Esse que é o problema. Então, mas o problema é o seguinte, porque quando você tem esse pensamento, sempre o outro é culpado de Sim. alguma coisa. Você é sempre vítima. Ou da sociedade. Ou da sociedade, ou do homem branco, ou do Estado. a mulher é do homem, Sim. o homem sempre O BO não é seu. Isso. A mulher é vítima, o homem é o bandido, é Opressor. sempre o opressor. Então é muito difícil você reverter essa situação. É muito complicado o cara reverter essa situação. Mesmo aqui no Brasil, hein? Sim. Vai ser difícil, viu, Mota? Não é assim, não. É muito difícil, Emílio. Até eu acho que um dos principais componentes desse problema é essa ideia que a esquerda vendeu e que muita gente acredita que basta você declarar que alguma coisa é um direito e o dinheiro para pagar aquela coisa, ele aparece do nada. Então, se você olhar a nossa Constituição, nós temos um direito constitucional ao lazer. Agora, quem paga? De onde vem esse dinheiro? Então, isso aí, as coisas que a gente está vendo na Europa, algumas delas são consequência da criação do que se chama do Estado de bem-estar social. Acho que nos países escandinavos são um bom exemplo disso. Aquele Estado que quer tomar conta de você, desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Era uma ideia que funcionava na época em que você tinha uma grande massa de jovens trabalhando e contribuindo, e uma pequena quantidade de pessoas de mais idade aposentadas, recebendo esses benefícios, né? A grande maioria trabalhava. Agora, esse era o que se chama de bônus populacional. Na maior parte do mundo, isso está assumindo, inclusive no Brasil. Vai ter cada vez, como a população está envelhecendo e está vivendo mais, tem cada vez menos gente para pagar essa conta. Então, vai ser muito difícil se manter esse modelo. Que é a força de trabalho, né? Não tem mais já tanto jovem para tocar um negócio para poder pagar benefício. Não tem, e ao mesmo tempo você... Então, mas como é que vai tirar a Mota? Isso é que é complicado, né? Que é sempre o vilão. É o adquirido. É? O cara que tem que tirar, ele vai ser pintado sempre como vilão, que vai tirar todos os direitos, aí acaba funcionando esse tipo de propaganda. A solução não é uma solução, essa é a minha opinião, né? Não é uma solução simplesmente política. Não acho que, por exemplo, eu estou aqui na maior torcida pelo Milei. Acho que o Milei tem a chance de ser um fator de mudança grande na América Latina, talvez até no mundo. Mas não basta só isso. É preciso que as pessoas, a maioria das pessoas, entendam o que está acontecendo, né? Por exemplo, semana passada eu vi um tweet do Elon Musk dizendo o seguinte: o futuro do planeta é as pessoas terem mais filhos. Porque a gente vê muita gente pregando o fim do mundo, que a humanidade está chegando no seu limite, esgotando os recursos do planeta. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a questão da previdência, do estado de bem-estar social, se não houver crescimento da população, não tem como manter esse modelo. Então, as pessoas precisam ter filhos, sim. As famílias precisam crescer, né? Então, a solução não é só política. A gente tem que explicar para as pessoas que muito do que se diz hoje é besteira, está errado, e levar a informação para elas, para que elas possam tomar as opções corretas nas suas vidas. Ô Mota, mas essa questão ainda na Bahia, por exemplo, ó, o Jacques Wagner do PT ficou de 2007 a 2015, aí depois entrou o Rui Costa do PT de 2015 para 2022, e agora tá o Jerônimo Rodrigues, que também é do PT. Claro que não vai depositar a culpa toda num cara, mas você tem todo o sistema político lá da Bahia. Mas o meu receio é ficar parecido com a Argentina, como até o corte que o Zuzu colocou na resenha aqui do Milei, que tá há 50 anos e fica na mesma coisa. Qual seria a melhor estratégia? Porque se evidenciando o que está errado não muda, o que fazer então? Eu sempre digo, eu faço muita palestra sobre segurança pública. Aliás, quem quiser me convidar, me contratar, o meu e-mail é meiahoracomota@gmail.com. E eu sempre digo o seguinte: a crise de segurança do Brasil
A gente tem que falar sempre isso, é uma crise de segurança. A gente não quer acabar com crime, porque crime existe em todo lugar, inclusive na Suécia, como o Emílio falou, a gente quer acabar com a crise. Tem dois aspectos, um muito bom e um muito ruim. Muito ruim é o seguinte, a crise é muito pior do que qualquer um imagina, porque a gente não tem informação sobre tudo o que acontece. Quando você conversa com policiais, quando você conversa com juristas, você percebe, a crise é muito pior. Agora, sair da crise é muito mais fácil do que dizem, porque o problema do Brasil, em relação à criminalidade violenta e corrupção, se resume à impunidade. A maioria desses criminosos que a polícia prende, os chefes de facções, eles já foram presos várias vezes. Você imagina isso? Você ser um policial, você sair numa missão para ir numa comunidade, você levar tiro de fuzil, você ver companheiros seus mortos, aí a operação acaba. Você conseguiu prender lá 6 criminosos altamente perigosos. Todos os 6 já têm inúmeras passagens pela polícia. E aí você acompanha o que vai acontecer com eles, e aí o promotor diz para você, olha, eu tentei, mas é a lei brasileira, esse aqui não vai ficar mais de 4 anos preso. E aí você pensar, daqui a 4 anos, você vai ter que ir de novo atrás desse cara, porque é uma pessoa que viveu a vida inteira no crime, não vai mudar, a chance dele mudar é 0. Então, se você quiser atacar com efetividade a crise de segurança no Brasil, começa por aí. É preciso rever a legislação penal, endurecer e muito as nossas leis. Segundo, retomar o controle do sistema prisional, que hoje está nas mãos das facções. São elas que cuidam da maioria dos presídios, com poucas exceções. E, por último, reestruturar as nossas polícias, para que elas possam ter melhores condições de trabalho e trabalhar de uma forma mais eficiente. Eu defendo a ideia da polícia municipal. A polícia dos Estados Unidos é essencialmente municipal. Lá existem mais de 16 mil forças policiais. Aí muita gente diz, Mota, mas você vai entregar a polícia na mão dos prefeitos, o Brasil não tem condições para isso. Olha, eu acho difícil a gente passar por uma situação de segurança pública pior do que a gente tem hoje. E se existem caminhos, a gente tem que olhar para o que funciona e tentar aprender com essas lições. Mas lá tem a democracia direta, né? Você escolhe o xerife. Essa é a diferença, né? Nossa aqui também, né? Que a gente escolhe o governador e ele escolhe o chefe da polícia. O que você acha da democracia direta? Que você escolhe o diretor de escola. Tudo. Você escolhe tudo. Se você quer rádio no ar, se você não quer rádio no ar, que você tem que um livro para poder votar. Essa é uma pergunta difícil, Emílio. Eu acho que para algumas questões, esse que se chama de democracia direta, né? Você colocar a decisão direto na mão do eleitor, para algumas questões, isso funciona muito bem. Eu acho que principalmente para questões onde há muita polêmica, né? Por exemplo, essa questão da descriminalização do aborto. Eu acho que seria uma questão apropriada para você colocar para a maioria da população, né? Com um plebiscito. A outra é a questão da descriminalização do tal porte de maconha para consumo próprio, mas existem outras questões que são muito complicadas. E aí, dependendo da forma com a qual você faz a pergunta, a pessoa pode entender aquela pergunta de uma forma completamente diferente, né? E tem também a questão do respeito ao resultado, porque a gente teve aquele famoso plebiscito lá atrás. Plebiscito das armas, né? Das armas. Perguntaram à população brasileira, você quer que o comércio de armas seja proibido? A população respondeu não. E ainda assim, o governo passou o tal estatuto. Não valeu! O governo põe...